Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? O Senhor conosco, nos ajudando, nos abençoando. Então nós vamos orar e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos lá. Pai querido, eu agradeço o Senhor nesta noite, agradeço o Senhor porque o Senhor tem sido uma companhia leal, ajudadora. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor nos diz diuturnamente, palavra que abençoa, que liberta, que consola. Sim, Senhor, nós somos tão incoerentes, porque falamos, Senhor, de coisas que nós fazemos outra, tantas vezes. Ó Senhor, mas hoje, nessa noite, diante da Tua palavra, e não somente hoje, não somente agora, mas sempre diante do Senhor, o Senhor nos leva à condição de nos reparar, Senhor, de nos melhorar. E eu agradeço, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Nos fala aqui agora. E mais uma vez, Senhor, o Senhor há de nos ajudar, há de nos limpar. A palavra, Senhor, irá nos fazer entender coisas que até então a gente não entendeu. Portanto, fala conosco como lhe peço essa hora em nome de Jesus. Prezados, nossa palavra de hoje está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 8, Apocalipse 2, verso 8, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Passeis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Prezados, nós que já conhecemos um pouco da história das igrejas que aparece ali no Apocalipse, a gente sabe muito bem que elas estavam dentro de um mesmo de uma unidade de tempo. Estava ali numa mesma, vivendo ali numa mesma circunstância de situações de vida, Mas apesar disso, o contexto de vida deles, aqui as igrejas passavam particularmente, não era a mesma história. Laodiceia era conhecido como uma igreja rica. Éfeso era uma igreja poderosa, era uma igreja pujante. Mas aqui nós vemos o caso de Esmirna, que era uma igreja, como diz mesmo a palavra aqui, o Senhor Jesus disse ela, uma igreja sofredora. E socialmente, do ponto de vista dos bens, uma igreja pobre. Mas a primeira coisa que o Senhor assim diz a ela em relação a isso é que, apesar disso, ela era uma igreja rica. E por que ela era uma igreja rica? Ela é uma igreja rica porque ela guardava a sua fé, apesar dos sofrimentos, apesar de não ser uma igreja do ponto de vista do dinheiro, uma igreja rica, poderosa nessa circunstância, neste tema que nós estamos falando. Ela era uma igreja de grande valor espiritual, porque ela é uma igreja perseverante na sua fé. E aqui a gente pode imaginar o que significa uma igreja pobre, um grupo de pessoas pobres, Não estamos falando de tijolo, Estamos falando de gente, igreja, gente. A gente se conhece muito bem a história de uma pobreza.
talvez aquele membro aí da igreja de Esmirna ali, passasse ali na frente de quem sabe, visse ali alguém, um lugar onde comprava roupa, e passava ali, eles falavam assim, puxa vida, eu queria aquela roupa ali. Eu queria aquela túnica ali. Mas ele não tinha dinheiro para comprar. A igreja, talvez, que gostaria de comprar um determinado tipo de comida, mas não podia. O vinho ali, né? Era algo famoso ali. Talvez eles tomavam vinho, né? Talvez quisesse tomar um vinho assim mais elaborado, né? Um vinho assim mais nobre, mas não tinha dinheiro para comprar. Então, a pobreza material, ela fala dessas coisas, fala de impossibilidades, fala muitas vezes de constrangimento, fala muitas vezes até de uma certa decepção diante de tantas coisas. A gente vive num país em que chega no final do ano, na compra de Natal, né, a televisão, os meios de comunicação, elas investem pesadamente no comércio, que é para vender. E eu fico imaginando quantos pais gostariam de dar uma bicicleta para o filho, mas não tem dinheiro. Às vezes o menino, né, gosta aí de futebol, queria comprar aí um tênis, né, queria ter uma bola, queria ter uma camisa do Cruzeiro, do Atlético, e o pai não tem dinheiro para comprar. Talvez ali uma camisa oficial de um time bom aí, custa 400, 500 reais. O pai passa ali na banca, né? Ele vê uma ali de 10, 15, até que você se o menino pega aquilo, guarda aquilo, mas ele tá sabendo muito bem, né? Que não tem a etiqueta ali do Galo, né? Que não tem a etiqueta ali do Cruzeiro. Enfim, coisas, né? Talvez o pai queria dar uma camisa pro filho, uma camisa oficial. Porque o pai tem carinho pelo filho, gostaria, né, de fazer o melhor por ele. Vê a esposa, né? Nossa, mãe, minha esposa está com a unha aí feia, queria dar um dinheiro para ir no salão, arrumar o cabelo, arrumar as unhas. Talvez a própria mulher, né, trabalhando tanto, gostaria de um dia aí, pelo menos um dia, se arrumar direito, né, tá, assim, comprar uma roupa bacana, se sentir bem, mas não tem dinheiro. Então a pobreza nos fala dessas coisas. E a igreja ali de Esmirna, ela não tinha uma vida diferente dessa que nós acabamos de relatar. O contexto de vida de Esmirna não era diferente desse, não. Mas era uma igreja fiel. O que é que nos fala isso? Fala, querido, que independentemente das circunstâncias, nós devemos guardar conosco os nossos valores da nossa fé. E a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, é que determina se nós vamos ser ricos ou se nós vamos ser pobres diante de Deus. É isso. Alguém que abre mão dos seus valores, que pobreza. Alguém que diante de um momento na vida, assim, de um vacilo, não é mesmo? Assim, no momento mais melindroso da vida, que tinha que se decidir ali pelo Senhor, decide por outra coisa. Como isso nos empobrece. Nos empobrece, né? Saber que nós somos tão fracos. Mas, querido, o Senhor aqui está dizendo para a igreja algo a mais. Olha, apesar desse sofrimento, apesar das suas questões aí, eu quero dizer a você que Satanás vai colocar alguns aí na cadeia, aprová-los. Então, queridos, nós, muitas vezes que estamos à presença do Senhor, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Uma das coisas impressionantes que vejo na história ali do Senhor Jesus com Pedro, que Pedro, aquele entusiasmo todo, ô Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou estar com o Senhor, vou estar para você para onde? Ô Senhor, ó, então pode ficar tranquilo, que você está falando que é com Pedro, né? Vou te abandonar não, Senhor, e tal, etc. E num momento o Senhor falou para Pedro: Senhor Pedro, Satanás requereu a sua vida para te peneirar como um trigo, mas eu não permiti. Olha aí,
Quem sabe, querido, nós, nesse contexto aí da nossa vida, quem sabe se Satanás também, né, não está requerendo a nossa vida aí para nos peneirar como um trigo. Quem sabe ele olha para nós e fala assim: é isso aí? É pregador do evangelho? Tá. Pessoa que quer dedicar em oração? Você se acha muito poderoso porque está orando, porque está fazendo isso. Então espera aí. Quem sabe você está pedindo permissão para o Senhor? Deixa eu pegar esse João Lucas aí, eu vou provar para o Senhor que não é isso tudo aí não, viu? Eu vou provar para o Senhor, deixa eu dar um trato nele aqui, que eu vou provar para o Senhor que essa visão que o Senhor tem a respeito dele, o Senhor está errado demais. O Senhor trata bem dele, o Senhor cuida dele, acha que ele é uma pessoa assim especial para o Senhor, mas espere aí que você vai ver se ele não é uma pessoa comum, se ele não lhe lança no rosto as suas revoltas, a sua incredulidade, né? Porque o diabo faz isso, querido, ele faz isso todo momento, está aí querendo pegar alguém que está querendo servir o Senhor, né? E deixá-lo nu diante dos outros, deixá-lo maltrapilho na vida. Então, querido, nós podemos não saber exatamente assim o que está acontecendo, mas uma coisa nós temos que saber: nós não podemos abrir mão da nossa fé, não podemos abrir mão dos valores que o Senhor tem colocado em nós. Então eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, você refletir na sua vida. O que você está buscando na sua vida? Que tipo de riqueza que você está buscando na sua vida? A riqueza material? Você está querendo dinheiro? Querendo ser o rei da internet? Ter sucesso? É isso aí que você está querendo? Então eu quero lhe dizer que, baseado na palavra do Senhor, isto é a pobreza. Você está querendo, você está buscando é a pobreza e não a riqueza. Que você revise os seus valores, revise a sua posição diante de Deus e diante dos homens, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Quem sabe se esse nosso momento, quem sabe não. Eu posso lhe afirmar, este momento das nossas vidas é momento de nós nos robustecermos, nos fortalecermos da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa comunicação, do nosso conhecimento para com o Senhor Jesus. Eu vejo com extrema preocupação esse nosso desejo desenfreado de ter coisas e não nos preocuparmos muito, como deveríamos, com a nossa fé. A quem, na sua lida espiritual, né, na sua caminhada espiritual, relega a sua responsabilidade para com Deus de qualquer jeito. Algum tempo atrás, aí, algumas semanas atrás, estávamos lá na igreja, o pastor virou para mim e falou assim: o irmão que ia ministrar o louvor não veio não. Mas como assim não vem? Ele falou que esqueceu. E o que há de se notar nisso aí é que não é a primeira vez que isso acontece com ele. Ou seja, relegando a sua responsabilidade na obra do Senhor, deixando isso aí para segundo plano, dando importância a uma determinada reunião e deixando de dar a outra. Eu tenho que ir lá, mas esqueci, paciência. Chega lá para quê? Encontrar aquele povo lá desanimado. Que tantão de velho lá, eu não vou nesse troço não. Se der para ir, deu. Se não der, não deu. Mesmo quantas pessoas estão relegando para segundo plano a sua responsabilidade. O Senhor me colocou naquela igreja ali, mas ali já deu. Para mim ele não dá mais não. E não vai para nenhuma. Sai dali. Deixando para segundo plano, para terceiro, quarto, ou para plano nenhum. Lá abandona, deixa isso aí para lá. Olha, empobrecendo espiritualmente, e está desapercebido do seu dia de manhã. Esmirna, na sua pobreza material, estava lá na sua vidinha querendo mais de Deus, e o Senhor dá graça aí. E até então não estavam sabendo
que o sofrimento que estavam tendo iria aumentar. Tem uma palavra de Deus, ela não é uma palavra ameaçadora. Se você não fizer isso, você não vai ter isso, e vai acontecer isso. Absolutamente. Mas a palavra do Senhor nos alerta de uma coisa que é muito comum, não é só na nossa relação com Deus, não, é na vida de todo mundo. Ontem tinha um grupo aí que estava muito bem, não? E hoje está aí, preso. Quem sabe-se lá o que lá vai acontecer com ele. Um jovem, simpático, fortão, estava aí, achando que estava fazendo o maior sucesso, andando de Ferrari. Num dia foi preso, e no mesmo dia foi enforcado, e morreu na cadeia. No mesmo dia. Então, querido, a gente não sabe na nossa vida, e entre outros aí, e outros, quantos que saíram para uma manifestação, apoiando um determinado, candidato, determinada forma de, achava como deveria ser a condução política do Brasil. Quantas pessoas estão presas ali? Donas de casa, chefes de família, presos. Há quanto tempo preso? Baseado numa narrativa, baseado nisso, baseado naquilo, seja como for, está lá. E esses também, quantos estão se sentindo muito poderosos, não sabem o dia de amanhã. Não sabem o dia de amanhã. Não estão, e quantos não estão apercebidos que aquilo que estão fazendo, eles estão armando um laço contra as suas próprias vidas. Fatos aí. Mas seja como for, meu querido, seja como for, a palavra dirigida a nós é que nós devemos ser ricos, mas na presença de Deus, cheio dos valores de fé, de esperança, de amor do Senhor, crescendo cada dia mais, desejando cada dia mais conhecer, sermos operosos, sermos abençoados, sempre dispostos à presença de Deus, a conhecer o Senhor, porque é isso que nos levará à vida eterna. Não foi isso que o Senhor falou para a igreja? Olha, mantém firme, dar-te-ei a coroa da vida. Se mantém firme, vocês não vão ficar nessa situação, vocês vão sair disso. Fica firme aí, porque um dia vocês sairão dessa condição que estão de vida natural, humana, estarão na minha presença. E como é preocupante, depois de uma caminhada, depois de uma vida, chegar diante do Senhor, e o Senhor Jesus olhar bem para nós e falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Nossa, gente, que doloroso, que doloroso. É como se alguém passasse uma vida subindo uma escada íngreme, com as suas dificuldades, com as suas questões, e chegar ao final da escada, encontrar uma porta fechada e nada mais. Gente, então, esta palavra dada à igreja de Esmirna deve nos fazer pensar na nossa vida espiritual, pensar quais são os nossos valores, se são os valores da terra, de bens, de riqueza, e adquirida, seja lá como for, seja lá como for, não interessa, e que o Senhor chama isso de pobreza, ou se nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual de estarmos na presença dele. Primeiro, porque não sabemos o nosso dia de manhã, e segundo, porque vivemos hoje na presença do Senhor vai definir a nossa eternidade, aonde passaremos a eternidade. Então desejo muito, queira muito estar na presença do Senhor, enriquecido pelo Senhor, e com Ele passar a eternidade. Amém? Que o Senhor te abençoe e pense nessa palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor nos tem, o Senhor orientado, ajudado. Sim, Senhor, olhando para a Tua palavra, é claro, Pai, que eu quero ser rico na Tua presença. Ó Deus, a minha vida futura, material aqui, Senhor, humana, natural, eu não sei, Pai. Eu gostaria muito de estar bem, mas isso é com o Senhor também, o Senhor é quem sabe. Mas o que eu já sei é que devo, Senhor, ter uma vida na Tua presença em comunhão contigo.
para que eu possa estar na eternidade, Senhor, te louvando e adorando como o Senhor planejou para aqueles que te amam. Sim, Senhor Jesus. Eu rogo por essa pessoa que me ouviu, que ouviu esta palavra, Senhor, ajude, que ela também, Senhor, tenha uma preocupação enorme, Senhor, e tenha uma preocupação, Senhor, dioturna, Senhor, de ter comunhão contigo, estar na tua presença, e que queira muito, Senhor, passar, Senhor, a eternidade contigo. Faz assim, para a honra e para a glória do teu nome, é como lhe peço em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. O Senhor te abençoe. Valeu. Grande abraço para você. Deus te abençoe. Tchau.